Vou pedir ao nosso irmão presbítero Allen, se possível, ler para a gente o subtópico 2. Tópico 2. Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridades na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias ao ensino de Jesus. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. O discurso inflamado de Saulo, e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, eles o apedrejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Irmãos, aqui também é um ponto muito rico, muito digno de observação. E novamente o comentarista aqui, fazendo menção de Estevão, que também foi alvo da perseguição de Saulo. Aqui é um ponto muito rico de aprender com Deus. Porque Estevão também era erudito, era instruído, gabaritado na teologia judaica, na cultura do judaísmo. E Estevão é alvo da perseguição de Saulo aqui. Estevão ele foi alvo de várias formas. Lembra quando ele acusaram Estevão falsamente, conforme Atos, capítulo 7 e 8, por ali, quando acusaram Estevão de pregar contra a lei, contra o templo, contra Moisés. Acusaram ele falsamente disso. Estevão ele vai fazer exposição da palavra para defender que ele não estava errado. E quando você lê Atos 7, Estevão vai começar a pregar, começando de Abraão, aí ele vai mencionar Davi, vai mencionar José, vai mencionar Moisés. Ele menciona vários personagens do Antigo Testamento, começando de Abraão, e vai parar lá em Jesus. O sermão de Estevão, para a linguagem atual nossa, alguém diria assim, Bíblia pura. Só que no final do sermão de Estevão, o que aconteceu com ele? Apedrejaram ele. Detalhe, a mensagem de Estevão foi poderosa, um conteúdo bíblico profundo. Mas no final da mensagem dele, pastor Paulo Barros, apedrejaram Estevão. Sabe, irmãos, de uma coisa? Vamos ser realistas. Sempre que alguém que vai louvar a Deus, alguém que recebe um convite para pregar a palavra de Deus, por mais que ele disse que não, mas no fundo do coração dele, quer impressionar, quer deixar uma boa impressão. Final da mensagem, às vezes não pergunta por constrangimento, mas às vezes a língua coça. Como que eu fui na mensagem? Mensagem foi boa? E às vezes a sua mensagem foi bíblica. Às vezes você foi usado por Deus. Mas nem sempre que a mensagem é bíblica, nem sempre que você é usado por Deus, nem sempre você vai ter admiração. Nem sempre você vai ter tapinha nas costas, às vezes é pedrada. A mensagem na boca de Estevão foi de Deus e o final foi pedrada.
João capítulo 6, o Senhor Jesus, ele aplica um discurso tremendo. No final do discurso, a multidão vai embora e diz: esse discurso é duro. Ninguém pode ouvir. Jesus olha para os discípulos, não quer ir também com a multidão, não, Pedro, não tem jeito. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Jesus trouxe uma mensagem de Deus. Por causa... Amém. Por favor, fique à vontade, pastor Marcos. Só para os irmãos, é que quando na morte de Estevão, a Bíblia diz que eles ficavam irados contra ele por causa da palavra de Deus, né? E os seus corações ficavam assim. E a Bíblia diz também que eles rangiam os dentes de ódio contra a mensagem de Estevão. Verdade, pastor Marcos Araújo, palavras bem colocadas. Eles rangiam o dente contra Estevão, irado. Por quê? Por causa da mensagem de Deus na boca de Estevão. Estevão foi usado por Deus. Para debater, é verdade. A Bíblia diz que o Estevão falava com um espírito de sabedoria muito grande, né? A ponto deles não resistir. A mensagem de Deus na boca, foi de Deus na boca de Estevão. Mas mesmo sendo usado por Deus, mesmo trazendo uma mensagem de Deus, recebeu pedrada. Como eu estava dizendo, João capítulo 6, Jesus aplica um discurso de Deus. Final do discurso dele, a multidão foi embora, só ficou os discípulos. Jesus perdeu, por causa da mensagem de Jesus, perdeu a multidão, mas ele não perdeu a verdade de Deus. Tem gente que prefere perder a verdade de Deus para manter a multidão. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, de antemão Deus avisou o profeta: você vai pregar para a nação de Israel. E vou te adiantar logo, eles são de semblante obstinado, face dura, vão rejeitar as minhas palavras na sua boca, porque a minha palavra na sua boca é sarça, espinhos e ais. Todavia falo o que eu te mandar, para que eles saibam que no meio deles houve um profeta. Peraí, Ezequiel vai pregar e já vai sabendo, o povo não vai me ouvir não. O que eu vou pregar é de Deus, mas eles não vão me ouvir não, Deus já falou comigo. É assim, irmãos. Nem sempre que você é usado por Deus, você vai ter admiração. Eu dou até um conselho. Toda vez que pregar, vai para o quarto, dobre o joelho e ora, principalmente se Deus te usar, porque o lombo vai vir lambada por aí. Foi o caso de Estevão aqui.